Bom, meus amores, nós agora vamos iniciar a unidade 5. Agora sim, não é mais revisão, certo? Então, a gente vai entrar na parte da ciência, que é a parte da física. É um pouco mais complicado porque envolve alguns cálculos, certo? Mas nada demais, nada diferente do que vocês são capazes de aprender e de entender, tá bom, galerinha do 7º ano? Então, nós vamos iniciar falando de força. Que força ela é considerada uma grandeza chamada grandeza vetorial. O que isso quer dizer? Que para definir uma força é necessário 3 aspectos para me definir a força, que é a direção, o sentido e a intensidade. A direção é a reta sobre a qual a força atua. O sentido diz respeito à orientação dessa força. Grandezas vetoriais podem ser representadas por setas. Então, sempre nos exemplos vocês vão ver as setinhas representando, certo? Nessas grandezas vetoriais. Até no livro de vocês, na página 62, vocês vão ver cada gravura tem as setinhas fazendo essa representação, certo? Para lançar uma bola, por exemplo, a menina, ela aplica uma força sobre ela. Nesse caso, a direção é vertical e o sentido é de baixo para cima. Por quê? Porque ela joga a bola de baixo para cima. A intensidade da força é que vai determinar a altura que essa força vai alcançar. Então, a direção é para onde ela joga. No caso, se ela vai jogar para cima, ela vai ser na vertical, né? O sentido, ela está jogando de baixo para cima. E a intensidade é a força que ela coloca na bola, né? E a intensidade é quem vai determinar a altura que essa bola vai alcançar. Então, a gente está vendo uma primeira grandeza, que é a força, certo? É uma grandeza chamada na ciência de grandeza vetorial. Nós vamos ter um conceito não tão diferente do que a gente conhece sobre máquinas, né? O que abordar aí no capítulo que vocês estão iniciando. Bom, a gente fala sobre, né, o que vocês entendem por máquina, né? Então, no nosso dia a dia, raramente nós utilizamos esse termo para nos referir a algumas ferramentas, como martelo, tesoura, rampas. É possível que esse termo, né, ou esses elementos, eles se associem a esse termo a equipamentos mais complexos, eletrônico ou não. Então, a gente sempre usa a palavra máquinas, né, para termos mais complexos. É possível também que esse questionamento ele seja feito no sentido para usar e verificar as concepções prévias. Por exemplo, eu entendo que máquina é uma máquina de lavar. Um computador é uma máquina. Então, as máquinas mais antigas, inventadas pela humanidade, são as chamadas máquinas simples, né? Elas são empregadas em situações que exigem a aplicação de forças. Por exemplo, a gente sabe que força, né? A gente já viu aí que ela é uma grandeza, né? E esse termo força, ele é usado em várias situações, né? O que nós vamos aprender aqui nesse capítulo é identificar a ação de forças e conhecer suas características principais. Então, nós vamos estudar, vamos questionar sobre o que vocês entendem por força, né? O que é que leva a perceber a natureza da grandeza da força, em que situação é preciso fazer mais força. Se 2 pessoas disputam um cabo de guerra, por exemplo, o que determina quem ganha? É a força. Ao jogar uma bola para cima, o que é que vai determinar a trajetória dessa bola? Até onde ela vai? É a força. Mas voltando a falar em máquina, as primeiras máquinas que a humanidade construiu, por exemplo, né, boa parte dessas máquinas ainda são usadas atualmente. Provavelmente elas serviam para reduzir o esforço necessário para mover um objeto, por exemplo.
Então, para compreender melhor como isso funciona, nós precisamos estudar a força e seus efeitos. Existem diversas situações do nosso cotidiano que nós precisamos aplicar a força. Sabemos disso que é preciso fazer mais força para empurrar um sofá do que para empurrar um banquinho, chutar uma bola, amassar uma folha de papel, pedalar a bicicleta, pegar um objeto que está prestes a cair no chão. São mais alguns dentre os inúmeros exemplos que nós poderíamos usar. Em todas essas situações, nós precisamos utilizar a força, nós precisamos a utilização da força. E para mover máquinas, algumas máquinas, nós também precisamos utilizar a força. Então, gente, olha só. Falando ainda em força, um corpo ele pode sofrer ação de mais de uma força ao mesmo tempo, né? Outra coisa, um dos estudiosos, né, para a ciência, um dos grandes físicos, matemáticos, foi Isaac Newton. Então, ele foi um dos criadores da teoria da força. Então, para a ciência, força é um agente físico capaz de deformar ou alterar o movimento de um corpo. Por alterar o movimento, entende-se colocar em movimento um corpo que estava parado. Isso é alterar o movimento. Alterar a direção em que ele se move, aumentar ou diminuir sua velocidade. Essa ideia foi sistematizada pela primeira vez por esse cientista inglês chamado Isaac Newton. Ele tem um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse livro é de 1687. Em homenagem a ele, né, a unidade usada para medir a intensidade da força no Sistema Internacional de Unidades chama-se Newton, cujo símbolo é N. Então, ele foi um dos grandes estudiosos, um dos grandes colaboradores, né, para o estudo da física, para o estudo da força. Então, um dos exemplos da força que vocês podem ver aí, né, na gravura, vocês estão vendo aí uma situação em que duas pessoas elas empurram um carro enguiçado. A força que cada pessoa exerce sobre o carro tem a mesma direção. Por quê? Porque eles estão empurrando no mesmo sentido. Por isso, essas duas forças elas vão somar, elas vão se unir porque elas estão no mesmo sentido. Chamamos de resultante a força que pode substituir um sistema de forças produzindo o mesmo efeito. Ele poderia usar aí qualquer outra coisa para empurrar, né? Mas essas duas pessoas elas estão fazendo o mesmo efeito. E lembrando, elas estão somando. Por quê? Porque elas estão na mesma direção, elas estão empurrando o carro na mesma direção, no mesmo sentido. Então, nós chamamos de forças que somam. Você vai somar as duas forças, certo? Esses exemplos, nesses casos, como esse do carro e o que eu vou explicar agora, em que as forças aplicadas sobre o corpo têm a mesma direção e o mesmo sentido, a intensidade do resultado é calculada pela soma das intensidades das forças que a compõem. Por exemplo, nos casos em que a direção é a mesma, mas os sentidos são opostos, a intensidade do resultado corresponde à diferença entre as forças que compõem. No exemplo do carro, eles estão empurrando o carro na mesma direção. Então, essas forças elas são somadas. Já na brincadeira de puxar de cabo de guerra, por exemplo, aí é diferente. Porque os dois grupos eles exercem força sobre a corda, sim, na mesma direção, só que os sentidos são opostos. Né? Os sentidos são opostos. Se a intensidade da força aplicada pelos dois grupos fosse a mesma, aí a resultante seria zero e a corda não se moveria, né? Se eles estivessem aplicando, né, o mesmo, se os dois grupos estivessem aplicando a mesma força, então não haveria movimento. Como a força aplicada pelo grupo
No exemplo aí, a esquerda tem maior intensidade, a resultante tem o mesmo sentido dela. Com isso, a corda se move para a esquerda, ou seja, para o lado que tem mais força. Nesse caso aí, há uma subtração, né? Quando as forças elas são aplicadas ao contrário. Como nós falamos, né, a força ela é capaz de alterar o estado do movimento de um corpo. Em outras palavras, o que é que isso significa? Que a força ela é capaz de produzir aceleração. A aceleração ela pode ser positiva, quando aumenta a velocidade de deslocamento, mas ela pode ser negativa quando reduz essa velocidade, né? No caso da brincadeira do cabo de guerra, por exemplo, houve uma desaceleração. A aceleração positiva ocorre quando um jogador de futebol, por exemplo, toca a bola que estava parada. Ela também ocorre quando o atleta conduz a bola em linha reta, acelerando-a corretamente, constantemente para a frente. Em todos esses exemplos, o atleta ele aplica força sobre a bola. Se desejar parar a bola que vem em sua direção, ele também precisa aplicar uma força sobre a bola, produzindo uma desaceleração. Uma força ela pode modificar a direção em que um corpo se move. Por exemplo, um atleta que toca para o lado uma bola que vinha em sua direção. Nesses casos, podemos dizer que houve aceleração lateral. Portanto, a aceleração ela é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que ela tem intensidade, direção e sentido. Então, a aceleração que uma força produz em um corpo depende simplificadamente de dois fatores: a massa desse corpo e a força aplicada. Aí, por exemplo, na página 164, nós temos o caso de um senhor empurrando um carrinho, né? No primeiro instante, esse carrinho ele está vazio. Então, ele coloca nele uma determinada aceleração. Agora, se o carrinho estiver cheio, aí ele terá de fazer mais força para poder proporcionar essa aceleração. Então, para que ocorra a aceleração, é necessário que haja força, né, para que isso aconteça. Então, a aceleração ela pode ser compreendida como variação de velocidade. Dizemos que corpos que se movem rapidamente têm velocidade maior que corpos lentos. A velocidade pode ser definida como a rapidez com que um corpo muda de posição. Então, no Sistema Internacional de Unidades, essa grandeza ela é medida em metros por segundo, enquanto a aceleração ela é medida em metros por segundo, mas ao quadrado, como vocês vão ver no exemplo daqui a pouco que eu vou dar para vocês, tá certo? Então, se uma pessoa está correndo com a velocidade de 4 metros por segundo, por exemplo, ela se desloca 4 metros a cada segundo. Outro exemplo, imagine que uma atleta parte do repouso, ela está parada, e começa a correr com aceleração de 2 metros por segundo. Isso quer dizer que a velocidade aumenta em 2 metros a cada segundo. No instante inicial, ela está parada, então a velocidade dela é 0. Um segundo depois, a velocidade dela é 2 metros por segundo. No segundo seguinte, sua velocidade vai ser 4 metros por segundo. No segundo seguinte, 6 metros por segundo. E assim por diante, até ela atingir a velocidade máxima. Então, eu quero que vocês vejam o exemplo que eu vou dar para vocês agora, tá certo? Bom, como nós falamos sobre aceleração, velocidade e força, eu trouxe um exemplo para vocês de aceleração, né? Como vocês podem ver, essa parte da ciência que vocês estão estudando, ela é a parte da física. Então, geralmente, ela apresenta algumas situações, problemas. Por quê? Porque nós sempre vamos calcular esses vetores. Aceleração, espaço, tempo, tá certo? Então, aqui eu trouxe esse probleminha para vocês que diz assim: um foguete espacial pode atingir 600 metros por segundo depois de 20 segundos de lançamento. Qual é a aceleração média desse foguete? Quando é a aceleração média,
lá no final do cálculo, nós vamos dar o resultado por metros por segundo ao quadrado, certo? Nunca esqueçam disso. Então, a aceleração é o que nós vamos tentar encontrar. Esse V é a velocidade final que esse móvel atingiu, que no caso o foguete. Esse V com esse Ozinho é a velocidade inicial e esse T é um tempo. Então, aqui nós temos uma regrinha matemática, em que a aceleração ela vai ser igual à velocidade inicial menos a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, aqui é só nós substituímos, né, pelo que apresenta no problema. A velocidade final foi o que ele atingiu. Ele atingiu o quê? 600 metros. Menos a velocidade inicial. Por que a velocidade inicial é zero? Porque esse móvel ele estava parado. Como ele estava parado, a sua velocidade é zero. Dividido pelo tempo, que ele gastou 20 segundos, né, para fazer esse percurso. Então, nós já substituímos. Vamos para o cálculo. A aceleração vai ser igual a 600 menos 0, 600. Dividido pelo tempo, que é 20. Então, 600 menos dividido para 20, eu vou ter a minha aceleração. Então, a aceleração que esse foguete percorreu foi de 30 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu falei para vocês, metros por segundo ao quadrado, porque eu estou procurando a aceleração média. Não é simples? Pronto. Então, vamos continuar a nossa aula, ok?